Olá, no vídeo de hoje a gente está aqui com um convidado especial, como sempre. A gente tem um especialista em vários temas variados e a gente vai falar hoje sobre a Copa do Mundo, principalmente a eliminação do Brasil, que foi vergonhosa, né, pela Noruega. A gente também vai a gente vai abordar também alguns temas como bets e jogos de azar, que também atrelados com o meio do futebol e da mídia. E por fim a gente vai falar sobre a degradação da música brasileira de uma maneira mais cômica e leve, para que a gente possa dar umas boas risadas aqui. Então, vamos iniciar. O que você acha? O que é a sua opinião sobre essa Copa do Mundo? A Copa do Mundo, ela já iniciou com aquela polêmica, né? Com a polêmica por ela ser sediada em 3 países e a polêmica, principalmente por o principal país sede ser os Estados Unidos, né? Uhum. Onde tem um pouco da antipatia, com razão, né? Por parte do Ocidente, uma parte significativa do Ocidente. Mas a Copa do Mundo, do ponto de vista do Brasil, da seleção brasileira, já era de se esperar que o Brasil não fosse para frente. Né? Uma seleção medíocre, diga-se de passagem, da- das gerações que o Brasil já teve, já formou, nas últimas Copas do Mundo, que o Brasil até deixou a desejar, do ponto de vista técnico, até do ponto de vista de falta de material humano. Muita gente, eu vejo muita gente discutindo a respeito do futebol brasileiro, que passa, que entra ano, entra Copa, sai Copa, decepção. É, Realmente para nas quartas de final, né? Agora não parou nas quartas de final nas porque, oitavas de porque final. houve um inchaço na Copa do Mundo, né? Em que eles aumentaram uma fase a mais de mata-mata, né? 16 avos de final. Senão o Brasil pararia tecnicamente Nas nas quartas quartas de de final final. novamente. Mas se a gente analisar, o Brasil já vem numa franca decadência do seu futebol desde 2006. A última geração de grandes jogadores que poderiam fazer frente diante de uma Itália, que diga de passar, a Itália também está na draga também, infernal também. Itália, Argentina, A própria a Alemanha. própria Alemanha, a Espanha, que depois veio a ser uma seleção a conquistar o primeiro título em 2010, o Brasil não formou mais não teve mais um material humano para criar uma seleção que impusesse respeito e temor aos seus adversários. Se a gente parar para pensar que até em 2010 ali já era raspa do tacho. Em 2010 ainda o Dunga, com grandes críticas por parte da mídia, a mídia tinha uma antipatia sobre o Dunga, mas o Dunga até fez um grande trabalho com os remanescentes de duas Copas de 2002 e de 2006. E acho que foi até longe também jogando com aquele futebol chamado futebol de contra-ataque. Atraiu o adversário e era letal nos contra-ataques. E também contava com um talento indiscutível, que é o talento, que é o Kaká. Né? Era o Kaká que ele puxava os contra-ataques, era um bom condutor de bola, um grande jogador. Né? E lembrando que ele foi o último grande jogador, o último jogador bola de ouro do futebol brasileiro. Né? O último jogador que foi eleito o melhor jogador do mundo. Depois disso, o Brasil não teve mais um jogador eleito como o melhor do mundo. E a partir de que momento você acha que o futebol brasileiro ele começou a entrar em decadência? 2006 foi a última geração que ainda
tinha todas as chances de conquistar uma Copa do Mundo, né? Uhum. E a partir daquele momento ele passar pelo processo de reformulação da sua base. Ali a base foi interrompida a partir dali. Em 2010, fazendo uma grande campanha contra nas eliminatórias para a Copa do Mundo, quebrando recordes com tabus, como o Brasil não ganhava do Uruguai há 35 anos no Estádio Centenário. A seleção brasileira conseguiu quebrar essa espreita por 35 anos, goleando o Uruguai, conseguiu vencer a Argentina numa panela de pressão no Rosário, jogando contra a Argentina entre 2007 em diante, depois da pós-Copa de 2006, com a reformulação com a direção do Dunga, venceu a Copa América, realizada no Peru, em cima da Argentina, 3-0, amistosos contra a Argentina em Londres, 3-0, jogou contra a Argentina no Rosário, esse, como eu já havia mencionado, 3-1, venceu a Copa das Confederações, que era uma competição termômetro para medir como é que está, uma espécie de competição pré-copa, né? Um ano antes. Que diga-se de passagem que o vencedor da Copa das Confederações geralmente se dava mal na Copa seguinte, não levava sorte. E aí o Brasil até que foi bem nessa fase aí, venceu o adversário de peso e tudo. Mas quando chegou na Copa do Mundo, pegou a Holanda, que fez até uma partida razoável. Poderia ter vencido o jogo contra a Holanda por 2-0, né? Mas teve um gol anulado. E houve aquela fatalidade do goleiro bater cabeça com o defensor do Brasil. E aí a Holanda empatou o jogo e dali, pronto. E aí, para completar, aquele jogador expulso. E a Holanda virou o jogo e o Brasil terminou. Para mim, ali foi o último suspiro de seleção em termos de futebol brasileiro, em termos de seleção, Copa do Mundo. Então, assim, em que parte, qual momento, assim, muito se discute nas redes sociais que as próximas gerações, a minha geração e as futuras gerações, não vão ver mais o Brasil ganhar nenhuma Copa. Você acha que isso realmente vai se concretizar futuramente ou não? Que ainda tem possibilidade do Brasil ganhar alguma Copa, que é chamado tão sonhado Hexa, né? Eu acho que se eu disser que nunca o Brasil vai conquistar mais uma Copa do Mundo, é muito fatalista, né? E também perdão uma de profeta. Mas a configuração do futebol mundial hoje, ele não permite mais amadorismo, tanto do ponto de vista de fora de campo, em que tem as confederações, né? Tem a presidência, tem as categorias de base, tudo. Também tem que levar em consideração que o futebol brasileiro ele passa por um processo em que ele perdeu a identidade dele de jogar. Qual é a identidade dele de jogar? O futebol brasileiro ele tinha forma, ele tinha técnica, se diferenciava dos europeus. Se diferenciava dos europeus, que se diferenciava até dos próprios vizinhos argentinos. Os argentinos tinham a técnica, tem a técnica, mas ele focava muito na tática e no toque de bola. O diferencial do futebol brasileiro sempre foi a criatividade. E isso foi tirado do futebol brasileiro. E foi tirado como? Basta você olhar os clubes brasileiros, eles não têm mais aqueles jogadores em abundância, não criam, a categoria de base não cria mais jogadores
como criava mais. Isso se dá por quê? O que está afetando a formação desses novos jogadores? Na minha opinião, a formação desses jogadores é quando forma algum. Isso tem vários fatores, mas um deles é quando surge alguns jogadores das categorias de base dos principais clubes do Brasil, como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, no Rio de Janeiro, Flamengo, os quatro de São Paulo, os quatro do Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, e os dois do Rio Grande do Sul e os dois de Santa Catarina, sem falar nos demais, os da Bahia também, a Bahia também foi formador de grandes jogadores também também do Nordeste. Né? Uhum. Hoje, quando se cria quando se forma um jogador que ele chega na sua fase ali na sua idade ali, dos seus 15, 16, 17 anos, já é sondado ali para ele não ter um projeto de formar o jogador a longo prazo. O jogador ele já é negociado no futebol europeu, ele não desenvolve a técnica apurada, a ousadia do futebol brasileiro, a ousadia, o drible, o toque, né, o passe, a genialidade e tudo. E eles já são vendidos para o futebol europeu sem desenvolver nem os fundamentos básicos. Antes, um jogador brasileiro ele era vendido para o futebol europeu aos seus 20 anos, 18, 19, 20 anos. Hoje, o jogador brasileiro ele já é negociado com seus 15, 16 anos. E aí, o jogador ele não desenvolve ainda toda aquela técnica, a malemolência do futebol brasileiro e já vai para o futebol europeu. O futebol europeu ele começa a ser formatado a ser um jogador que a gente criticava antes, que era um jogador engessado, que era um jogador só de guardar a posição, um jogador que não arrisca um drible, um jogador que não conduz uma bola como o 4, 5, 6, 7, 8 metros e já fica com receio de perder a bola e gerar um contra-ataque. Aí ele já é um jogador moldado ao futebol europeu. Só que o futebol europeu ele leva uma vantagem porque antes o futebol brasileiro, o futebol argentino, o futebol sul-americano, ele levava uma vantagem sobre o futebol europeu porque e mesmo assim os europeus com toda a tática, toda a disciplina tática, eles ainda conseguiam vencer o futebol brasileiro e o futebol argentino. Os alemães, os alemães têm 4 Copas do Mundo, a Itália também, né? Não é à toa. Mas o futebol brasileiro e o futebol argentino sempre colocava assim, um certo medo nos adversários. Os europeus sempre enxergavam o futebol brasileiro e o futebol argentino como a referência, algo a ser seguido, mesmo que eles não conseguissem, através da habilidade, da criatividade, a gente tentava. Hoje, o futebol brasileiro, além dele ter perdido a identidade da forma de jogar, os europeus ainda levam vantagem, porque os europeus agora estão jogando com 2 escolas. Eles jogando com a escola europeia, que já é uma escola de aplicação tática, né, de senso de posicionamento e tudo, de força física, e ainda tem a outra escola que é a escola africana. Os filhos de imigrantes, filhos de imigrantes que jogam, por exemplo, na França. A França é constituída ali, 2 escolas jogando juntas. É o futebol, o futebol europeu e o futebol africano. E o futebol africano, você pode ver que ele tem toda a ousadia e toda a técnica, toda a criatividade que o futebol brasileiro tem. Não é à toa que o futebol africano não ganhou nunca havia conquistado uma Copa do Mundo, não porque eles são
eles não têm a capacidade, mas faltava aquilo que o futebol europeu tem, que era o quê? E o futebol europeu tem, que é o quê? A tática. O senso de se defender, de posicionamento e tudo. O futebol africano ele era o jogo alegre, o jogo de ir para cima, deixar espaço para os adversários. Por isso que ele não é muito longe da Copa, nas Copas do Mundo, nas edições anteriores. Hoje o futebol europeu ele toma proveito, principalmente a França e outras seleções, tira proveito disso também, de duas escolas jogando juntas. A escola europeia, que utiliza a tática, o senso de posicionamento e tudo, e conta com grandes estudiosos, grandes técnicos e tudo, e tem a habilidade, O manejo, o traquejo que os brasileiros tinham e hoje não tem mais, que eles são os africanos. E aí, tem como segurar? Não tem como segurar. E é aquela conversa de dizer que futebol, política e religião não se misturam. Isso é verdade ou é uma falácia? Futebol, Futebol, religião e política não se misturam. Isso é uma falácia? Quem falou isso foi um professor um professor que se diz professor de história, mas na minha opinião ele é desonesto no que ele diz. Por quê? Primeiro, futebol e política não se misturam. Futebol, política e religião não se misturam. Se Isso é misturam. verdade ou não? Política já faz parte da vida da gente em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento. O- o- a confederação maior, a entidade maior do futebol mundial, ela lida com política. Ela utiliza a política em diversas circunstâncias para organizar as confederações, os afiliados deles, né? Os afiliados, eles mantêm também contatos com entidades como a ONU, com entidades como até mesmo os governos. O futebol, como é que ele não tem contato com a política se ele precisa manter aquelas relações para que aquele país ele venha ser escolhido, venha sediar uma Copa do Mundo e contar com toda a infraestrutura que é o Estado que possibilita. Então, a política ela está incrustada sim no futebol. Isso sem falar em outras coisas que a gente poderia citar aqui, vários outros exemplos que a política sempre vai estar atrelada ao futebol. É um jogo de interesse também. Um país, quando ele tem um interesse de ser um espelho para o mundo, e tem essa competição realizada no seu território, ela vai utilizar aquela competição para mostrar o lado bonito, as tradições, a cultura, como uma forma de influência. Isso é óbvio, isso é política. Religião também faz parte. Embora exista uma certa politicamente correto hoje em dia, que anteriormente os jogadores eles poderiam fazer um gol, levantar a camisa, tinha uma camisa por baixo. Vários jogadores faziam isso e demonstravam a sua crença, né, e tudo. Hoje se barra jogadores para não manifestar nenhum tipo de posicionamento, seja político ou seja religioso. Mas antigamente faziam isso. Vamos dar um exemplo aqui. Havia dois clubes da Escócia que eles têm aquela rivalidade que está atrelado a duas denominações religiosas. Essas denominações religiosas que eram o Glasgow Rangers e o Glasgow Celtic.
essa rivalidade esportiva, ela transcendia o estádio, o jogo de futebol, o estádio de futebol. Eles levavam o que eles acreditavam em termos de crença religiosa para dentro dos estádios. E isso, às vezes, descambava até para a onda de violência. Porque um era católico e o outro lado era protestante. Então, essa história de dizer que futebol não se mistura, futebol, política e religião não se mistura, não é uma falácia. É uma falácia. Certo. E quando a gente fala sobre... Você falou que o futebol ele é um jogo de interesse, né? Ele também é um jogo de interesse. E quando a gente fala que o futebol ele se tornou meramente comercial, o que você acha sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? O futebol ele sempre foi comercial. Acontece é que com o processo de globalização, em que as redes de comunicação, que as pessoas podem se comunicar. Antes, vamos dar um exemplo. O futebol, ele era... Até o futebol televisivo, para você assistir, ele não era acessível para todo mundo. Não era acessível para todo mundo. Mesmo nos canais abertos, certas competições, seja as competições de clubes europeus, seja as competições de seleções, não era aberto, possibilitado, não dava aquela possibilidade para todas as pessoas assistirem. Na década de 90, até início dos anos 2000, a população de maneira geral aqui no Brasil não tinha acesso à TV a cabo, à TV fechada. A maioria das pessoas ficavam dependendo para assistir algum jogo de futebol nas TVs abertas. Com o passar do tempo, do início dos anos 2000, é que foi se popularizando um pouco mais as TV por assinatura, em que as pessoas podiam ter acesso, por exemplo, a um campeonato, a Copa dos Campeões da Europa, que hoje é chamada de Liga dos Campeões, a Libertadores da América, a Taça Libertadores, que antes era chamada de Taça Libertadores da América, que a gente podia assistir disputa envolvendo times da Argentina, da Colômbia, do Uruguai e tudo. Isso a gente não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso a isso. Eurocopa, do mesmo jeito, a competição que envolve as melhores seleções da Europa, que ocorre de 4 em 4 anos. Também a maioria das pessoas não tinha acesso. Hoje, todo mundo tem acesso a essas competições com o controle na mão, na palma da mão, você pode escolher qual jogo você vai assistir. Eu quero assistir o jogo do campeonato português, quero assistir o jogo do campeonato espanhol, quero assistir o jogo do campeonato italiano, quero assistir o jogo do campeonato argentino. Isso não dava. E com isso, foi se intensificando mais um processo de mercantilização. Vou dar um exemplo, outro exemplo. Até as camisas de futebol, até hoje ela é cara. As camisas de futebol de seleções, de clubes oficiais, elas são caras. O acesso a você ter, pelo menos ver alguma pessoa utilizando essas camisas de futebol oficial, é muito difícil, era para poucas pessoas. Hoje, com esse processo de globalização, você pode ver uma pessoa mora na sua cidade usando uma camisa do Vélez Sarsfield, do Peñarol, eu não vou falar nem do clube europeu, do Peñarol, da LDU do Equador, do Nacional de Medellín, do Once Caldas. Pode. Hoje, com acesso à internet, pode adquirir qualquer camisa de qualquer país do mundo, de seleções ou de clubes. E esse processo aí, isso eu estou dando um exemplo só de uniforme, mas isso
Isso vale para muitas outras Para coisas. muitas outras coisas. Produtos ligados, atrelados Ao ao futebol. Até mesmo quando estava sendo comercializado aquele shampoo, que era o shampoo do Cristiano Ronaldo. O Clearman. Que na verdade não tinha efeito nenhum, né? Ali isso é propaganda, né? Ele ganhou, ele fez um merchan, né? Aturou com aquilo, mas o produto em si. A qualidade é duvidosa. É duvidosa. Aí, voltando ao assunto, esse processo de acesso a isso possibilitou ao futebol, a quem lucra com o futebol, ganhar muito mais. Por exemplo, um clube de futebol, antigamente eu falo há uns 20 anos atrás, ele só dispunha de 2 uniformes, o primeiro uniforme e o segundo uniforme. O clube ele passava em torno de 1 ano a 2 anos com aquele mesmo uniforme, aquele mesmo modelo de uniforme. Hoje é diferente. Hoje, por exemplo, você vê o clube que você torce, ele veste o primeiro uniforme, o segundo uniforme, se brincar tem um terceiro e um quarto uniforme. E eles mudam de modelo de uniforme de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. E isso é com a finalidade de quê? É fazer com que o torcedor ele consuma, ele comercialize, ele compre. Mesmo eles desconsideram a condição socioeconômica dos torcedores. Os torcedores eles não vão ter dinheiro para comprar de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, um modelo diferente de camisa. Justamente. Isso aí é um exemplo. E vamos dar outro exemplo. Os estádios de futebol, quando ele foi aqui no Brasil, quando reformaram os estádios de futebol e construíram outros. Eles se tornaram praticamente, elitizaram o futebol brasileiro, porque eles foram tirando aquelas arquibancadas, áreas populares, e foram colocando foram construindo um lugar em que uma infraestrutura, que aquilo mais na frente ia desencadear um valor bem mais alto nos ingressos. Hoje, quem é o torcedor que tem condições de desembolsar 300, 400, 500, 600, R$ 1.000 em um ingresso de um jogo decisivo do seu clube. Então, geralmente, o público-alvo são a classe média, né? Classe média média e classe média alta. A população mesmo em geral, que a gente fala população pobre, não tem acesso, né? A maioria não tem acesso. Uma coisa também que a gente está aqui falando, já que a gente está falando sobre a comercialização, a mercantilização do futebol, eu acho interessante a gente adentrar no nosso próximo tema, né? Que é bets e casas de aposta. Porque agora o futebol, eu sei que é um tema um pouco, que a gente pode dizer, arisco de você falar, espinhoso, mas que é importante citar, porque agora está muito atrelado um com o outro, né? E eu gostaria de entender essa dinâmica, que às vezes é meio confusa na minha cabeça, eu acho que acredito na cabeça de muitas pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? As casas de aposta elas só veio para tornar o esporte, principalmente vamos colocar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro já vem passando, como a gente veio mencionando anteriormente, que o futebol brasileiro principalmente no nível de seleção, ele passando por uma decepção grande, que foi aquele 7-1, né? Aquela tragédia do 7-1 ali foi praticamente uma marca que dificilmente aquilo vai ser apagado. Principalmente aquilo foi numa Copa realizada aqui no Brasil, né? Uma Copa realizada aqui no Brasil, levar uma goleada cachapante de 7-1, né? E ninguém lembra também, ninguém fala, não menciona, né? Que foi 7-1, mas na disputa do terceiro lugar a gente levou ainda mais 3-0 da Holanda, né? Então, se fosse juntar os 7 com mais os 3, foi 10-1, né? E se não bastasse isso, o futebol brasileiro ele também passa por uma espécie de
tanta elitização nos estádios, como uma espécie de elitização, uma elitização entre os clubes. Como assim? Dá um exemplo. Na Espanha, a gente conhecemos os dois principais clubes da Espanha, que é o Real Madrid, que é o clube mais vitorioso da história do futebol mundial, e temos o Barcelona. Isso sem falar que tem outros clubes que passam ali, tem o Atlético de Madrid, que a gente pode considerar a terceira maior força do futebol espanhol. Aí tem o Sevilla, aí tem o Valência, tem vários clubes do campeonato da Espanha que a gente pode destacar. A gente já sabe que quando inicia o campeonato espanhol, a gente já sabe que o campeão vai sair ou será o Real Madrid ou será o Barcelona. Na Alemanha, isso ficou mais intenso. Antigamente, há uns 20 anos atrás, havia uma espécie de alternância de campeões. Lá tinha o Bayern de Munique, como é até hoje o Bayern de Munique, é o que impera hoje o Bayern de Munique. Tinha o Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund, tinha vários clubes que batiam de frente ali com o principal, que era o Bayern de Munique. Né? Hoje a gente sabe que o futebol espanhol sai ou Barcelona ou Real Madrid. Isso sempre foi, isso há muito tempo que é assim. Mas na Alemanha é Bayern de Munique. Dificilmente sai um campeão do campeonato nacional que não seja ele. Na Itália, a gente sabia que saía entre Milan, Inter de Milão, Juventus e de vez em quando saía ali a Lazio e a Roma. Mas eram 5. 3 os principais, depois podia ser ou a Roma ou a Lazio. No futebol holandês, ou era o Ajax ou o PSV. Na França, ou era o Olympique, ou era o Lyon, agora parece Paris Saint-Germain. Os outros são meros participantes. Então se tornava previsível. O Campeonato Brasileiro, ele era caracterizado pela alternância de campeões. O campeão do Nacional desse ano, do ano passado, provavelmente ele não seria campeão do campeonato seguinte, porque havia uma alternância grande de campeões. Apesar que a gente sabia que os campeões sairiam ou do eixo, os 4 grandes de São Paulo, ou os 4 grandes do Rio de Janeiro, ou dos 2 grandes de Minas Gerais, ou dos 2 grandes do Rio Grande do Sul, ou aqueles que corriam ainda por fora, que eram os 2 da Bahia, os Sport Recife, tudo mais, a gente sabia que saía desse grupo. Hoje, o campeonato, o futebol brasileiro, ele perdeu essa alternância. O campeão sai ou Palmeiras ou Flamengo. E isso se tornou uma espécie um modelo europeu do campeonato, do modelo europeu introduzido no campeonato brasileiro. Então, quem vai ganhar o campeonato brasileiro ou é Palmeiras ou é Flamengo. Isso diz a respeito sobre a concentração de poder econômico em cima desses 2 clubes. Então, os outros clubes como São Paulo, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, serão só meros participantes. Então é uma espécie de hegemonia, né?
de hegemonia. de hegemonia. Então, praticamente a concentração de vitórias só é desses dois clubes. Esses dois clubes. Ultimamente, nos últimos 5, 6 anos, os campeões os campeões nacionais, praticamente, você pode pegar ali que foi o Flamengo ou Palmeiras. Flamengo ou Palmeiras. Da Libertadores, tirando as exceções ali do Fluminense, que fez uma boa campanha, fez um bom time, e do Botafogo, as outras edições vem tudo é o Flamengo ou o Palmeiras. E isso, aí voltamos, aí aonde eu vou chegar sobre a casa de sobre as casas de apostas, que é a grande questão que a gente tirando, colocando essas duas tragédias aí, a tragédia do 7-1 e de lá para cá só derrota do futebol brasileiro, do tempo de seleção, e também a elitização dos estádios de futebol. E ainda por cima, o fim da alternância de campeões do Campeonato Brasileiro. Além disso, também a gente deve levar em consideração que o futebol brasileiro está agora recheado. O futebol brasileiro ele se destacava também porque a maioria dos jogadores brasileiros, o Brasil tinha era um grande celeiro de formar jogadores, seja eles jogadores pequenos, médios, a jogadores grandes. E dificilmente você via, por exemplo, 11 jogadores do Flamengo, 11 jogadores do Palmeiras, 11 jogadores do São Paulo, 11 jogadores do Corinthians, 11 jogadores do Botafogo, do Fluminense, composto por estrangeiros. Praticamente tinham um ou dois estrangeiros ali, o restante tudo era jogadores brasileiros. O futebol brasileiro praticamente ele tornou um celeiro ele se tornou um lugar de estrangeiros. E isso também enfraquece o futebol brasileiro. Por quê? Porque o futebol brasileiro aí fica escancarado que o futebol brasileiro não tem mais a capacidade de formar jogadores para determinadas posições, como um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro, um meio-campista, um jogador armador. Por quê? Jogador criativo, porque precisa trazer jogadores de fora, geralmente jogadores argentinos, jogadores do Uruguai, jogadores da Colômbia, jogadores do Equador, tudo, porque eles não têm mais a capacidade de criar esses jogadores que anteriormente eles criavam. Não é à toa que você vê no elenco, por exemplo, do São Paulo, 9 estrangeiros dentro de campo. Você vê outro jogador no time do Palmeiras ali, 4, 5, 6 estrangeiros dentro de campo. Isso diz muito também a respeito do enfraquecimento do futebol brasileiro. Colocando essa outra tragédia do futebol brasileiro, que isso é uma tragédia do futebol brasileiro. Nós temos também o fato da permissão dessas casas de apostas, que foi regulamentada num governo anterior, no governo do presidente Tampão, que ele permitiu, permitiu a legalização das casas de apostas, e isso se mostra totalmente deletério para o esporte. Isso é deletério para o esporte, porque coloca em jogo a lisura do futebol, porque, pensa comigo, eu acho que já teve gente que falou alguma vez, que eu escutava isso aí, acho que aqueles jogadores, isso há uns 20 anos atrás, em uma final de Copa do Mundo, surgiu uma história de que o Brasil entregou um jogo para uma seleção aí, não vou dizer. E hoje, já pensou? Isso já se levantava. E hoje? Nada foi provado, mas hoje, será que essa ligação bem próxima do futebol, dos clubes de futebol, dessas empresas que estão atreladas à imprensa,
a mídia esportiva, ela está atrelada aos clubes de futebol, ela está atrelada às federações, todas elas ligadas. Será que tem credibilidade um modelo desse, em que uma casa de aposta ela tem ligação direta com as federações, ela tem ligação direta com os meios de comunicação esportivo que cobre, que transmite os jogos e faz essa propaganda, e tem os clubes. Então, dessa forma, como é que a gente pode acreditar na lisura do esporte seguindo esse modelo? Se ele segue, no mínimo, a gente pode chamar de um conflito de interesse. Mas isso é pior do que um conflito de interesse. Isso aí é um campo fértil para corrupção, para tudo que tu pode imaginar que é ruim. Isso sem falar, isso eu estou colocando só no campo do esporte. No campo do esporte. Se a gente for passar isso aí social, no campo social, isso aí e econômico também. Né? Isso é uma tragédia. Por quê? Porque a aposta, ela já tem aquele potencial de atingir, de viciar pessoas. Todo mundo não. Todo mundo não, mas ele uma tem boa parcela. Uma parcela ele tem. E principalmente se ele tiver dentro desse jogo de interesse, de todo esse jogo de interesse, envolver também pessoas, referências para muitas pessoas, como jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, como artistas, como essas influências. Que hoje em dia agora tem os influencers. Influência é sinônimo de picareta, né? Picaretagem. De tudo que é. De tudo que é ruim, que você pode imaginar. E negativo a gente pode imaginar que a gente associa a influência. Aí as pessoas que seguem esses influencers, seguem artistas, ex-jogadores de futebol, promovendo esse tipo de coisa. Isso aí é uma tragédia. Aí tem pessoas que começam e essa dinâmica das casas de aposta, ela segue toda ela é criada, ela não é criada à toa, ela tem especialistas, tem pessoas que são ligadas à psicologia, tudo para estudar a cabeça do indivíduo e fazer com que ele se vicie. Justamente dessa forma. E aí tem a contribuição de pessoas que eram para dar algum exemplo, como esses jogadores, essas personalidades, jogadores de futebol, artistas, esses influencers, eles prestam desserviço à sociedade. Estão criando um problema social de grande magnitude. É um problema de saúde pública. Saúde pública e de destruição de famílias. Muitas pessoas estão acabando com suas vidas, né? E com a vida de famílias também, justamente por conta do vício em jogos. Acabam se endividando, não tem condições de sustentar o vício a longo prazo, né? Nem a curto e a longo prazo. E deixam, às vezes, de fazer coisas básicas, como se alimentar, pagar suas contas, né? Para sua subsistência, para apostar. Isso é um processo que ele vai começando de maneira tímida e que a maioria das pessoas da família de uma pessoa que está começando a se viciar não percebe. Quando percebe, o estrago já está feito. Aquela pessoa ela já perdeu tudo, ou ela perdeu tudo, ela está pedindo socorro ali à família para cobrir dívidas que ela contraiu. Às vezes tem que vender um imóvel. Às vezes um pai ou uma mãe que já são idosos, que precisam se dispor de algum bem para pagar a dívida que ele contraiu. Isso sem falar como ocorre coisa pior. Né? E isso aí, tudo associado a quê?
a um esporte. Associado a uma atividade criminosa que associaram ela ao esporte. Que deveria ser algo leve, divertido, né? É. Um entretenimento para a população, mas que está sendo utilizado esse campo de influência que o futebol tem, né? Porque o futebol ainda tem influência sobre a nossa população, principalmente tanto as gerações passadas, né? Quer dizer, as outras gerações, quanto as gerações futuras também. Exatamente. Então, isso acaba sendo um campo em que ele se utiliza esse espaço de fala, esse espaço de influência, para convencer pessoas a apostarem, né? Se viciar. A se viciarem. Porque isso aí já é consenso. Eu estou falando isso aqui, é óbvio, né? Eu estou falando óbvio e também repetindo feito papagaio. Mas a casa sempre vence. Aquele filme Quebrando a Banca, apesar do protagonista utilizar elementos matemáticos e tudo, tentando burlar a casa venceu. Aquele filme do Mark Wahlberg, O Apostador, mesma forma, casa sempre vence, sempre vence. E o formato desses jogos, dessas bets aí, dessas plataformas de aposta, ela é criada, formatada, ela é desenvolvida para eles ganharem. Eles viciam o apostador, fazem com que o apostador jogue, ganhe, dá a sensação ali de que ele ganhou, que ele acertou, para no fim ele começar a perder. E depois se desesperar e tentar apostar mais ainda para tentar recuperar o dinheiro que perdeu. E não recupera. E eu acho assim que essas figuras de influência que a gente acabou de falar no próprio futebol, né? Ex-jogadores, artistas, eles têm influência, eles têm parcela de culpa. Inclusive até a mídia televisiva, né? Também. Porque o que mais a gente vê agora são anúncios e propagandas de casas de aposta, tanto no futebol, às vezes estampado na própria camisa dos jogadores, ou às vezes ali passando nos anúncios, as propagandas. No intervalo dos jogos. E em plataformas também que a gente tem agora nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTuber também, que o que a gente está fazendo, o que isso vai gerar, né? Tanto para a nossa sociedade agora, quanto para os jovens. Porque, inclusive, agora está sendo utilizado também simuladores, né? Simuladores de jogos, de apostas para menores de idade, pessoas que ainda não têm acesso às plataformas. Isso, né? Aí já é um processo o processo de degradação de uma sociedade, degradação do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, familiar, começa por esse ponto aí também. Olha aonde chega o absurdo. Já chegar ao ponto de não se der por satisfeito a desordem que eles estão causando diante de pessoas que são adultas, mas que estão vulneráveis a se viciarem nessas plataformas, eles já estão começando a criar um projeto piloto, para começar a viciar menores de idade a entrar no vício da jogatina. Isso é triste. Isso é triste. Um problema de saúde pública, inclusive o nome do problema é ludopatia, né? Que é os vícios, pessoas que são viciadas em jogos de azar. E que futuramente, provavelmente, vai acarretar vários problemas econômicos, sociais e mentais, né? Mais pessoas adoecidas mentalmente, famílias destruídas. Aí a gente vai ter muita demanda dos psiquiatras, né, dos psicólogos, para dar conta também dessas pessoas que estão adoecendo mentalmente. E sem contar também nos danos financeiros, né? Bom, eu acho que a gente até se prolongou demais, a gente ia falar um pouco depois sobre a degradação do cenário musical brasileiro, mas eu acho melhor deixar isso para um próximo vídeo, né? Não vamos misturar alhos com bugalhos. Eu gostaria de agradecer aqui a participação especial do nosso convidado, que não é nosso convidado, na verdade aqui é nosso parceiro aqui do canal. Ele vai aparecer aqui muitas outras vezes e você já percebe que ele tem uma desenvoltura, um conhecimento muito vasto. Ele é muito modesto, gente, mas é assim. E a gente se vê até a próxima, né? Até a próxima. Então, obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.